lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5,16, por favor. Nós vamos ler até o versículo 25. Queria pedir o Tiago para botar ali para a gente ler, para nós lermos juntos ali. Gálatas 5,16. Tiagão, em diante, até o 25. Está lá. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Só até 25, vamos orar? Feche seus olhos e inclina a sua cabeça. Pai, nos ajude a entender a Tua Palavra, nos alimenta com a Tua Palavra, não nos deixe confundidos, Senhor, acerca da Tua vontade, daquilo que a Tua Palavra quer nos falar, daquilo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Teu Espírito Santo, estava dizendo à igreja que estava ali na Galácia, aquela comunidade, Deus, de crentes, de fiéis, Senhor, que também nos serve para hoje, Deus, porque são princípios eternos, é uma mensagem à Tua igreja. Então nos ajude a entender essa dinâmica, Senhor, que tem a ver com a nossa vida, Senhor, esse ponto de tensão nos quais só quem é regenerado vive diariamente. Nos ajude a compreender, te pedimos, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação. Nos revela a Tua obra nessa noite, para que possamos ainda viver de uma maneira digna do Senhor, viver de uma maneira que expressa a obra do Senhor. Deus, nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Essa é uma palavra que trata exatamente da nossa, como eu orei aqui, a nossa tensão. Não é a atenção, é o ponto de tensão. E é neste ponto de tensão que está uma vida não religiosa. O que é diferente disso que nós acabamos de ler é uma vida religiosa. Aliás, é motivado com essa preocupação que Paulo escreve aos Gálatas, porque Paulo havia anunciado o Evangelho aos Gálatas, eles haviam crido na mensagem do Evangelho da morte e ressurreição de Jesus. Pela fé, receberam o Espírito Santo da promessa por crerem na mensagem. Paulo saiu daquela igreja e entrou ali alguns indivíduos judeus
dizendo que eles precisavam aperfeiçoar aquela fé, agora seguindo alguns preceitos da lei judaica. Paulo vai escrever a Epístola aos Gálatas pensando nisso e preocupado com isso. Se você ler, basicamente, você vai entender agora, depois dessa breve introdução, que é exatamente isso que Paulo está escrevendo. É por causa disso que Paulo está escrevendo, preocupado com aquela igreja, porque ele está dizendo o seguinte: vocês começaram pelo Espírito e estão terminando na carne. E é interessante isso, que contemporaneamente falando, século 21, ainda há pessoas, ainda há comunidades, ainda há pessoas que, sem que se perceba, entram por esse caminho, são salvos pela fé, são regenerados pela fé, têm o seu espírito vivificado pela mensagem da pregação do Evangelho, se tornam santuário do Deus vivente por meio da fé, e aí, ao serem introduzidos na comunidade de fiéis, no corpo de Cristo, nas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, pela fé, começam por algumas razões, ou por causa de alguns sofismas, vamos dizer assim, soltos na igreja, começam a tentar aperfeiçoar aquilo que começou pela fé, por meio do esforço próprio, como que pelo meu esforço e pelo meu mérito, eu vou agradando a Deus e vou me tornando mais espiritual. Isso é muito enganador, porque isso não tem, conforme Paulo diz aos Colossenses, nenhuma força contra a carne. A lei não pode aperfeiçoar ninguém. E quando eu digo a lei, é a lei de Moisés, o pacto mosaico, não tinha o intuito de aperfeiçoar ninguém. Segundo as epístolas paulinas, a lei, pelo contrário, vai trazer à superfície, trazer à tona o pecado. Ela, pelo contrário, vai me denunciar como pecador. Ela vai denunciar aquilo que é inerente à minha natureza. Eu já era pecador, mas a Bíblia vai dizer que de Adão a Moisés a morte reinou, ou seja, não havia nada que me dissesse: você está em pecado, isto é pecado. Ainda não havia uma lei, não havia uma régua de Deus dizendo isso, sabe, de forma como foi para Moisés. Vindo a lei, aponta então para o meu pecado e revela toda a sorte de concupiscência que operava nos meus membros e que opera nos meus membros. Todo ser humano, depois de Adão, se tornou inerentemente, naturalmente, um pecador. Por isso ele peca. Ele não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. É totalmente diferente. E a tentativa de tentar ficou estranha, hein? E a tentativa de decepar ramos, galhos da árvore que sou, ou seja, uma árvore que inerentemente é pecadora, será frustrada, completamente frustrada. E é exatamente isso que a religiosidade, o legalismo, e aí trazendo para o nosso métier, para a nossa realidade, os legalismos evangélicos tentam fazer, vão tentando encaixar ou tentando trazer soluções, quando a Bíblia é muito clara concernente aquilo que é a única forma de amortecer ou me dar vitória contra a minha carne. Foi o próprio Deus que providenciou isso, me dando a sua própria vida, me dando a sua própria presença. E aí nós lemos no texto aqui, olha, se vivemos pelo Espírito, ou seja, se pelo Espírito eu passei a viver, se pelo Espírito eu fui vivificado, se o Espírito Santo me regenerou, me trouxe uma vida nova, andemos também no Espírito. Porque a minha carne, ela tem obras, e as obras são aquelas que nós lemos ali, que nós já lemos diversas vezes. Essa é a minha carne, e isso não muda. Esse é o ponto de tensão, e o ponto de tensão é: aquele que nasceu de novo, ele terá uma guerra diária.
ele terá um combate que vai acontecer todos os dias, muitas vezes, diversas vezes ao dia, e a gente precisa ficar atento quanto a isso. É falso ou falsa toda mensagem que diz que se você fizer uma campanha de 7 semanas, um jejum de 40 dias sem comer, aquilo solucionará o seu problema de concupiscência da carne. É mentira isso. É só você olhar para você, quantos jejuns você já fez. Você para de ver televisão, você para de ver determinadas coisas, mas daqui a pouquinho você vai voltar a fazer e parece que você sente muito mais vontade de fazer do que quando você parou. Ou seja, não tocar, não fazer, necessariamente não elimina, não mortifica. O que mortifica, segundo o apóstolo Paulo, eu prefiro crer no apóstolo Paulo, como inspirado no Espírito Santo, ele diz que só há uma maneira: andando no Espírito eu não cumpro a concupiscência da minha carne. Então nós estamos falando de um ponto de tensão, que todo aquele que é regenerado vai viver, está vivendo. E isso é legal saber, isso é legal perceber, porque isso tira de nós o desespero que a religiosidade coloca. Porque quando a gente comete alguma gafe ou alguma obra da carne se revela na gente, ou quando eu digo se revela, uma tendência de pensamento, uma influência se levanta dentro de nós, a gente fica em crise, muitos de nós achando que nós não somos nem filhos de Deus, e que o diabo ainda está na gente, e que Deus não funcionou, e que aquela palavra, aquele culto que eu saí tão bem de lá, parece que agora não tem mais efeito. Isso é exatamente o lugar que o diabo entra e detona com a nossa vida. O diabo, ele não está preocupado com a nossa identidade, no sentido de que, com a identidade, ele sabe que ele já perdeu. Agora, é no nosso comportamento que ele vai atacar, para tentar alterar, abalar a minha confiança quanto ao que a Bíblia diz a meu respeito. Quantos estão entendendo isso? Queridos, eu estava pensando, caramba, Senhor, me dá sabedoria para poder colocar essa palavra para a igreja, porque não é fácil pregar isso, sabe? Não é fácil porque você não vai aguentar, porque é difícil de explicar isso. É difícil tornar isso atrativo à nossa geração. A nossa geração, ela é atraída, ela é empolgada com coisas mais superficiais, com coisas mais estéticas, com remédios instantâneos da contemporaneidade. Ela gosta das soluções rápidas. A nossa geração, ela é de fato aquela que prefere uma campanha que solucione o meu problema. Ela prefere andar no sal e receber o milagre. Glória a Deus, aleluia. E se Deus me deu o milagre, é porque Deus me ama. E ela parece que gosta de viver nessa superficialidade. Eu oro a Deus para que você entenda que há uma vida que nos tira dessa doença chamada religiosidade fria, legalista, que não gera nada novo em mim, apenas me engana, me reduz a um ser preso a ter que viver a partir de um comportamento de mérito, ou aprovado ou reprovado, e com medo. Por isso muita gente chega dentro da igreja, pode ter um mover de Deus, a pessoa está pesada, ela não consegue adorar o Senhor, porque ela se deparou nesse dia de hoje com uma fantasia sexual, e ela se sente impura de chegar diante de Deus e continuar adorando. Como é que eu sou? Como é que eu vou conseguir agora? Eu me sinto bem, eu estou esperando aquele horário para eu não estar para me arrepender. Como é que eu vou dizer a Deus que Deus é lindo, que eu amo? Porque a cabeça dessa pessoa, ela é aprisionada, apesar de talvez, em
muito provavelmente serem filhos de Deus, regenerados, terem recebido vida de Deus. Meu antigo pastor dizia que existem pessoas miseravelmente salvas. O pastor Pedro Paulo dizia isso. E eu concordo. Existem pessoas que têm a salvação, mas vivem de forma tão aquém daquilo que a salvação propôs para um filho de Deus. Queridos, se a gente não vigiar, se nós não revermos a palavra, o que ela diz a nosso respeito, é incrível como a nossa carne nos empurra de novo a um jugo de escravidão, de condenação, mesmo tendo sido salvos. Ficamos aprisionados nas nossas culpas e nos nossos medos. Não tememos a Deus com respeito e honra a Ele. Tememos por medo, porque nos sentimos reprovados, porque nos sentimos indignos. E quem é digno diante do Senhor? Quem é digno? Quem pode chegar com dignidade diante de Deus? Se houver aqui essa noite, ou esse ano, ou em qualquer momento, alguém que se sinta apto, que por si só, pelas suas próprias obras, chegar diante de Deus e se fazer ouvido pela sua própria dignidade, me avise que você vai me dar o segredo da tua vitória. Deus o Pai só nos ouve por causa de Jesus. Deus o Pai não nos ouve porque eu sou dizimista fiel, porque eu sou ofertante fiel, porque eu não trisco no pecado. Ele não me ouve por causa disso. Ele não ouve o meu clamor porque eu estou fazendo tudo certinho. Parênteses, eu não estou dizendo aqui, não estou estimulando a que você viva uma vida de libertinagem. Tendo em vista que Deus me ouve por causa de Jesus, então eu posso. Romanos capítulo 6 fala, vê se eu lembro, parafrasear, para não dar mole. Pecaremos para que a graça superabundo de nossa vida? De forma nenhuma. Porque ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora, sabendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então vou ficar pecando para que a graça ainda seja mais? Não, Paulo fala, não é por aí. O que precisa ser em nós um alerta. Está dando sono? O que precisa ser em nós um alerta é de saber que nós não temos uma religião de receituário, uma religião em que eu preciso obedecer algumas doutrinas e transformar aquelas doutrinas num novo 10 mandamentos de Moisés. Agora é um novo 10 mandamentos da igreja. Se eu não cumpro, eu estou em pecado. Isso adoece, gente. O ponto de tensão é uma tensão, mas ao mesmo tempo traz para mim a realidade maravilhosa de saber, eu só tenho essa tensão porque eu sou filho de Deus. E uma obra que começou no Espírito, ela deve continuar no Espírito. Ela é de fé em fé, de glória em glória, segundo aos Coríntios capítulo 3, de fé em fé, de glória em glória, segundo a imagem daquele que vai me transformando a imagem de Jesus. Quando nós falamos de obra de Deus, é incrível fala a verdade, quando fala de obra de Deus, o que você pensa? Você pensa em varrer a igreja, você pensa em ensaio do louvor, você pensa em ensaio do navio, você pensa em arrumar as cadeiras, você pensa em tirar serviço. Isso é obra de Deus, sim ou não? Você pensa na obra missionária, mas a obra de Deus fica evidente que o lugar da obra e a obra de Deus sou eu e você. Eu orei pela obra de Deus, a minha oração aqui agora para o seu Carlos é: Senhor, aperfeiçoa a sua obra. O seu Carlos é a sua obra, é o seu vaso. Eu sou a obra de Deus, e Ele me amou e investiu em mim o seu próprio Filho, sem eu ter feito absolutamente nada para merecer isso. O nome disso é graça. Mesmo eu sendo vil pecador, mesmo eu sendo vacilão, Ele me amou. E isso não muda, gente. Não é assim, eu vou quebrar o galho de vocês, vou dar uma entrada na porta, vou abrir a porta aqui, mas depois que entrar, agora vocês se viram que eu estou esperando com chicote comigo, eu estou com cinto esperando vocês. Vai errar por cerveja, joga vocês no inferno, hein? Parece que a gente
criou